Hoje a gente vai explicar os diferentes tamanhos de rodas e diferentes tamanhos de quadro. A gente vai explicar isso junto, porque dá para notar que pessoas que estão iniciando no mundo da bike têm dificuldade com essa informação. É por causa de uma questão de nomenclatura mesmo. Por exemplo, não é incomum vir pessoas aqui e me perguntar: eu queria uma bike e ela precisa ser 26 polegadas. Bom, 26 polegadas é uma medida que normalmente tem a ver com o pneu, com o aro, com a roda, e não com o quadro em si. Um quadro de 26 polegadas é um quadro bem grande, então para uma pessoa usar um quadro de 26 polegadas tem que ser uma pessoa bem grande, e eu acho que eu nunca vi um quadro desse na minha frente, na minha vida. O máximo que eu já vi foi um quadro de 23 polegadas. O que acontece? Muitas das medidas de rodas são em polegadas, e muitas das medidas de quadro são em polegadas também. Aqui, aquelas bikes dobráveis ou aquelas bikes de BMX, elas são uma aro 20 polegadas, por exemplo. Aro 20, aro 26. Essa aqui já é uma roda de estrada, ela já é uma aro 700, já é diferente. Uma Caloi 10, normalmente as antigas, ela vem com a medida 27 polegadas. E é basicamente isso. Como se dão essas diferenças? Se a gente olhar para o quadro ele também pode ser medido em polegadas ou em centímetros. O quadro em si é o que realmente faz diferença quando você vai pegar de acordo com o seu tamanho. Quando você vai escolher uma bicicleta, você tem que pegar uma bicicleta do seu tamanho. É como se imagina um sapato. Você não pode usar um sapato mais apertado ou mais largo do que o seu pé. Com a bicicleta é a mesma coisa. Eu, por exemplo, eu tenho por volta de 1,57 m e por causa da minha descendência oriental, eu costumo usar bicicletas que tem 16 polegadas, 17 polegadas de quadro ou uma medida de 50, 51 centímetros de quadro. É basicamente isso. Quando você for procurar uma bicicleta, é ideal que você pesquise antes ou que você vá em lojas que saibam te indicar qual que é a melhor bike para o seu tamanho. A diferença dos aros, ela se dá por outra motivação. Ela se dá de acordo com o tipo de foco que você vai dar para o uso da sua bicicleta. Por exemplo, uma bicicleta aro 29. Uma bicicleta aro 29 é uma mountain bike. Uma mountain bike você usa para fazer mountain bike, você usa para ir para trilha, você usa para fazer aquelas single tracks, essas coisas. A aro 700, hoje em dia ela é usada muito no deslocamento urbano ou na estrada, porque é uma roda maior e normalmente a gente bota ela tipo mais slick. O que é slick? Slick são aquelas rodas que não tem cravo, né? Você vê que nenhuma dessas rodas que a gente tem aqui, elas têm cravo. Elas são ideais para o uso no asfalto mesmo. Para que serve aquele cravo? Aquele cravo serve para dar aderência, né? Imagina, você está numa trilha, a terra é solta, então você precisa de alguma forma ter aderência, meio que agarrar mesmo, né, no chão. Então, para isso que você tem tipo, aqueles pneus super cravados, uma coisa completamente desnecessária quando você está lidando só com asfalto. Para entender ainda melhor essas diferenças de tamanho de quadro, esse aqui, por exemplo, é um quadro tamanho 54 centímetros. Se eu não me engano, seriam 18 ou 19 polegadas. Esse aqui é um quadro bem classicante. Ele vai bem em umas pessoas de estatura mediana. Ele é um tamanho que a gente chama de tamanho M, né? Como a gente calcula mais ou menos o tamanho de 54 centímetros ou a proximidade em relação a isso? Tem a ver com isso aqui, o top tube e o sit tube. Normalmente, de acordo com essas medidas, você consegue ver qual que é o tamanho do quadro e se ele serve para você. Eu vou mostrar agora um que vem escrito em polegada. Aqui é um quadro que é de 17 polegadas, tanto é que está escrito nele 17 polegadas. Essa aqui já é uma marcação em centímetros, como vocês podem ver. E esse WS aqui, o S significa small, o W quer dizer woman, ou seja, tipo é o small feminino que eles têm lá. Quando você for comprar uma bicicleta, pesquisar a bicicleta, você pesquisar direitinho qual que é o tamanho ideal do quadro. Por exemplo, uma pessoa que nem eu, de 1,57 m, se eu for pedalar uma bike de uma pessoa de 1,90 m, eu vou me sentir muito desconfortável. E uma pessoa de 1,90 m, se for pedalar a minha bicicleta, que é de uma pessoa de 1,57 m, ela vai se sentir bastante desconfortável mesmo. E também entender quais são as necessidades de acordo com os aros. Se você precisa de uma bicicleta com aro menorzinho, por que isso se dá? A aro 26 clássica, que é a grande clássica que você vai encontrar em qualquer lugar, é esse aro aqui no Brasil. A 700 de estrada. Então, tudo se dá muito de acordo com o seu uso, com a especificidade da escolha da sua bicicleta. São umas coisinhas bacanas de vocês pesquisarem, assim, entenderem melhor. Eu dei tipo algumas dicas bem gerais assim sobre o assunto, mas pelo menos agora você consegue entender melhor quando você vai numa bicicleteria e o que você está procurando, se é tamanho de quadro, se é tamanho de aro, uma coisa bem importante você saber mesmo. Se você gostou desse vídeo, é só dar um curtir aqui embaixo para ajudar a gente
E se você gosta dos vídeos que a gente produz, é só você se inscrever no nosso canal que a gente tenta manter uma atualização semanal, quinzenal dele, tá bom? Valeu!